Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio. Queria deixar com vocês aqui um comentário bem rapidamente. Na verdade, é uma informação que eu sei que muitos de vocês já conhecem, são experts no assunto, têm conhecimento profundo sobre o que eu vou falar aqui agora. É essa informação que eu vou passar para você. Mas existem muitas pessoas que estão ainda iniciando a sua fé, a sua carreira na fé cristã. E eu queria deixar então essa informação, essa palavra, esse pequeno estudo para você que é iniciante, para você que está começando e para você que já frequenta a igreja, mas ainda não deparou com esse tema. O que eu quero dizer para você hoje é sobre a Bíblia, a palavra de Deus, né? Os cristãos têm a Bíblia como a única regra de fé e prática. É o livro base da fé cristã, do cristianismo, né, católico ou evangélico, especialmente evangélico, tá? Em que esse livro nós consideramos como sendo a palavra de Deus. Interessante que a palavra Bíblia, ela parece ser o único livro, né? Aqui eu tenho uma na minha mão aqui, no caso aqui é uma Bíblia comentada pelo pastor Russell Shedd. Parece ser o único livro. Mas, na verdade, a Bíblia vem de biblos, que significa compêndio, uma biblioteca. E dentro desse livro, e aqui eu tenho uma outra aqui, tá? Há uma outra Bíblia aqui também, uma outra versão. Dentro desse livro tem 66 outros livros, 66 livros. E a Bíblia, então, é a palavra de Deus, tá? E eu vou falar aqui um pouco sobre essas divisões que existem dentro da Bíblia, dentro de 66 livros. A Bíblia, então, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Os homens receberam inspiração. E foram escritos por em torno de 36 a 40 autores. E levou mais ou menos 1.500 anos para ser totalmente completa, ou fechada. Então é interessante que homens inspirados por Deus escreveram de acordo com as suas culturas, com as suas línguas, com o seu tempo, nas suas regiões, com as características geográficas e culturais da língua dessas pessoas. Então, eles escreveram e completaram, então, levaram em torno de 1.500 anos. A Bíblia tem um tema central, ela tem um tema central que é Jesus Cristo. A Bíblia fala de Jesus do primeiro livro ao último livro. E ela tem esse tema central. É interessante que aqui é um grande mistério, porque embora tenha se levado todo esse tempo e várias pessoas escreveram vários livros, há uma conexão, há uma identidade, há uma coerência na palavra, nos escritos, todos concordando, né, com o tema central da Bíblia, que é Jesus. Tá bom? Então, essa é a minha primeira informação. A segunda informação é que a Bíblia ela é dividida em 2 testamentos. Testamento significa pacto ou aliança. Então, o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento, que foi escrito no grego e também algumas coisas em aramaico, que é o grego koiné, que é o grego coloquial do dia a dia, que recentemente foi descoberto, sim, que essa língua existiu no período de Jesus. Então, 2 testamentos, 2 alianças, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. No Velho Testamento, a Bíblia tem algumas divisões, né? Só tem lá os 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco, ou os livros da lei, ou a Torá, para os judeus, né? Os 5 primeiros livros. Tá? Você tem os livros poéticos, você tem os profetas maiores, né? Maiores não porque eles eram maiores, mas porque eles escreveram um número maior de informação, um número maior de escrito. Os profetas menores, tá? Como eu falei, tem também os históricos, né? Que está ali Josué, Juízes, Samuel, primeiro Samuel, segundo Samuel. Então, essa parte é a divisão do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então, lá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os profetas maiores, depois os profetas menores. E no Novo Testamento, né? Então, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e 27 na Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento também há outras divisões.
Então, por exemplo, nós temos os 4 primeiros livros, que são os evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem um livro histórico, que é o livro de Atos, tá? Depois você tem as cartas de Paulo. Depois você tem as cartas pastorais ou as cartas gerais, né? E você tem o livro profético, que é o Apocalipse, que Apocalipse significa revelação. Então essa é a divisão básica da Bíblia Sagrada, o livro que nós cremos como a nossa única regra de fé e prática, que vai delinear os ensinamentos e os mandamentos de Deus, né, por meio de Senhor Jesus, por meio das Sagradas Escrituras, para que nós, os cristãos, então obedeçamos, estejamos alinhados com a sua palavra, com o seu ensino, né, absorvendo ali e mudando o nosso comportamento, a nossa vida, porque é importante não só ler, mas é importante também nos deixar ensinar pela palavra de Deus. Existem 3 palavras importantes que eu queria dizer para vocês nesse contexto, que é a revelação, né? Então nós conhecemos a Deus porque Deus se deixa conhecer, então ele se revela através da sua palavra. O ápice da revelação de Deus é Jesus Cristo, mas ele se revela por meio da natureza, por meio da sua palavra, e isso só nós só tomamos conhecimento de Deus porque ele se revela, ele se mostra, ele traz para nós o que ele é por meio do seu ensino, por meio da sua palavra e especialmente por meio de Jesus Cristo. A outra palavra é inspiração. Inspiração não é psicografia. Então, Deus inspirou homens para que escrevessem também a nós a sua palavra, capacitando-os com o Espírito Santo. E a outra palavra é a iluminação. A iluminação é aquilo que nós entendemos. Então, muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender, né? Então, você precisa do Espírito Santo por meio da iluminação, que vai trazer, então, vai clarear a verdade revelada, ela vai se tornar entendível, visível, e você vai entender a palavra de Deus quando você lê por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai, então, te dar o entendimento, vai iluminar a sua mente e coração para que você possa entender a palavra de Deus. E para você entender a palavra de Deus por meio da iluminação, você precisa ter Jesus no seu coração. Se existe essa forma. Então, você recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo habita no seu coração, e a partir daí você começa a se alimentar da palavra de Deus, que nós consideramos ser o alimento sólido, aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento, para a mudança da nossa vida, do nosso procedimento de acordo com os seus ensinos. Então, você, com o Espírito Santo já no seu coração, na sua vida, a sua mente e coração serão transformados e você vai entender a palavra de Deus e você vai poder depois também explicar, repassar, entender, se alimentar desse ensino maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, fica com essa pequena informação aí no seu coração e divulgue isso, né? Convida os seus amigos, repasse, tá? E fica com esse ensino bem básico, bem alimentar, mas eu creio que muita gente ainda não sabia das divisões, né? Que a Bíblia é um livro, é um compêndio, uma biblioteca, tem 66 livros, dividido em 2 partes e outras partes internas. Mais para frente a gente pode voltar depois e comentar sobre essas outras divisões. Deus abençoe. Um grande abraço, Pastor Sérgio.